Então, vamos dar início, porque eu acho que o pessoal vai chegando do trabalho, né, vai acessando, né? Então, e também para quem já chegou, a gente, né, dá esse início, né? Então, eu quero dar boa noite a todos, né, dizer que sejam todos bem-vindos nesse encontro. Eu sou Maria Cristina Mazzoni, eu sou a diretora de Comunidade e Cultura da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais. A notícia boa é que esse ano a sociedade está fazendo 30 anos. E nós decidimos comemorar fazendo muitos eventos, né? Nós estamos fazendo cursos de extensão, intercâmbios, nós estamos, o cinema e psicanálise, então nós estamos com muitas atividades o ano inteiro e comemorando juntos 30 anos. Então é muito bom estar com vocês aqui participando e festejando com a gente esse momento gostoso, né? Nós da Comunidade de Cultura, também, assim, abrimos esse espaço, acho que para vocês entenderem, que é uma conversa, mas, e denominamos esse espaço de precisamos falar sobre. Por quê? Esse espaço tem o objetivo de entrelaçar a psicanálise, pensar na psicanálise fora da nossa clínica, do nosso espaço, mas também pensar nas questões urgentes e necessárias que o óbvio, que está perto da gente, passa despercebido, né? É tão óbvio, né, que a gente não vê, fica transparente, né? Então, hoje, né, nesse encontro que precisamos de falar sobre hoje, nós vamos trazer traumas vividos de uma geração, tá? Do racismo e das formas tão óbvias, né, que ele traz nas identificações, né? Então, eu também lembrei, que eu fui vendo essa apresentação, eu lembrei que até o pai da psicanálise, né, ele foi alguém que sofreu na pele, né, como ele era judeu, né, essa questão do racismo. E essa questão, assim, que ele mesmo viu como o pai, né, dele, ele ficou passivo perante isso. Eu acho que isso fala muito do que nós fazemos, né, quando nós falamos dessas questões. E quando a gente coloca cor, né, como que define isso? Raça? Então, eu acho que a gente tem que pensar, né, o que é. Então, hoje nós trouxemos, né, uma pessoa muito bacana, que é a Vânia Cidade, né, que vai trazer para mim, para nós, o olhar, né, da psicanálise pelo um vasto conhecimento que ela tem. E vamos aqui junto, Lucas Santos, né, que ele é também da Sociedade aqui Psicanalítica de Minas Gerais, e ele é representante da Comissão de Estudos Antirracismo da FEBRAPS e coordenador do Cinema e Psicanálise. Mas, Vânia Cidade, vou apresentar você, seja bem-vinda, né? Que bom você estar aqui. Obrigada. E a Vânia é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, ex-diretora da Comunidade de Cultura da FEBRAPS e criadora do projeto Estudos Psicanalíticos sobre Racismo e Prática Antirracista. Hoje, Vânia é a atual presidente da FEPAL. Vânia, você pode nos dar a honra, né, de falar sobre. Obrigada. Eu estava catando um papel aqui para anotar, para quando vocês falarem alguma coisa, eu poder respondê-los. Bem, boa noite, Maria Cristina, Lucas e todos vocês aqui presentes, todos e todas e todes. Ih, começou. Agradeço muito pelo convite, sei que partiu da Diretoria de Comunidade e Cultura, mas me chegou através do Lucas, que foi um companheiro durante os 2 anos do grupo Psicanálise, Estudos de Psicanálise e Práticas Antirracistas. Psicanálise, Racismo e Práticas Antirracistas, da FEBRAPS. Então, eu aceitei imediatamente, porque eu acho que ele era o único homem do grupo e se manteve lá até o final e permanece lá até hoje.
Então, continua sendo continua sendo o único homem até hoje. Continua sendo o único homem. Então, eu agradeço a vocês, agradeço à Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais. E vocês falaram do tema que precisamos falar sobre, e eu fiquei pensando na abrangência desse tema racismo e no que antecede mesmo a criação do racismo. A Maria Cristina falou de raça, por isso que eu comecei a procurar um papel, porque eu queria até responder já a partir das coisas que ela tinha falado. Então, a primeira coisa que é importante que todos nós saibamos, que é assim, fundamental que a gente tome consciência, porque eu acho que a gente não consegue mudar as coisas se nós não conhecemos a história. Dentro da nossa prática, da prática psicanalítica, a história tem uma relevância muito grande para inúmeras teorias. Só o Bion, que não dá muita bola para a história, porque ele acredita que a história está sempre presente. Aliás, todos nós, analistas, acreditamos nisso, que quando um paciente, um analisante nos chega, ele pode não estar relatando uma história linear, ele pode não estar contando para nós uma história linear, mas quando ele começa a conversar, ele começa a se revelar e a história vai surgindo de um modo ou de outro. O Bion só diz que tem que se esperar, porque isso vai aparecer. Mas, tirando o Bion, o que eu me lembre, todos os outros autores, especialmente os freudianos, os lacanianos, dão um valor muito grande à história, porque acreditam que, a partir dos primeiros relatos da história, a partir das primeiras entrevistas, é que vai se construir a demanda de análise e que esses primeiros momentos eles já vão quase que anunciar todo o processo analítico. Não é diferente com relação à nossa sociedade. Aliás, isso também é algo que a gente precisa prestar atenção. Eu não sei se todos vocês aqui são do campo psicanalítico, mas mesmo que não sejam, eu acho importante dizer isso, que o Freud, ele, desde os primórdios, ele sempre teve uma preocupação com o desenvolvimento da teoria dele, com aquilo que ele observava, e a partir da observação, o que ele foi produzindo para nós, de textos, de artigos e de discussões essas que ele revia, que ele desconstruía, reconstruía, mas uma coisa com a qual ele sempre esteve preocupado foi com as questões sociais e culturais. Nós, da psicanálise, acabamos nos afastando muito disso e nos tornando quase seres apolíticos, o que foi um prejuízo muito grande para nós, porque se a gente não pensa o entorno de onde nós estamos, se nós não convivemos com a realidade do lugar onde nós vivemos, do país e do mundo, muito possivelmente nós teremos muita dificuldade de compreender certas problemáticas que fazem parte dos sujeitos, porque os sujeitos não existem sem o outro. Ele depende integralmente desse outro para existir, para se tornar sujeito. E, portanto, as questões sociais, culturais, também criam subjetividade. Então, o que eu acho que nós precisamos começar falando é algo da história que eu vou falar muito sucintamente, porque a maioria de nós já sabe, mas que eu acho importante dizer. A Maria Cristina começou a falar... A Maria Cristina começou a falar da nomenclatura, como se chama, é preto, é negro. Então, eu vou começar por isso. Essa nomenclatura, índio, preto, negro, não fomos nós que nos autodenominamos dessa maneira. Essa nomenclatura, ela surge a partir do encontro do europeu com o continente africano. Quando o europeu invade o continente africano, por volta do século XV, é que essa nomenclatura começa a surgir. Antes disso, nós éramos chamados de portugueses,
ingleses, franceses, espanhóis. Não tínhamos a nomenclatura de branco, indígena, negro, judeu, não existia isso. E é importante que se saiba que a África, o continente africano, os países que compõem o continente africano, eram muito desenvolvidos em termos de tecnologia agropecuária, em termos de metalurgia, era muito desenvolvido. Tinha reinos, eu não sei se vocês sabem, que os países africanos tinham reinos. Ocorre que eles não tinham uma defesa muito grande, não tinham um aparelho de Estado para defender o Estado. E quando a Europa invade a África, começa a invadir a África, os ingleses, franceses, quando eles começam a tomar conta do continente africano, a dividir o território e ocupar esse território, eles nomeiam essas pessoas que eles encontram como negros, pretos, mas desumanizando essas pessoas, tirando todos os traços de humanidade. E como é que se desumaniza? Se desumaniza separando. Primeira coisa que se faz é separar, e separar é tirar todas as referências dessa pessoa, referências sociais, referências afetivas, referências culturais. E nós, psicanalistas, nós sabemos o quanto é importante para os indivíduos e para os grupos as referências, o quanto elas são importantes, o quanto elas são norteadoras. Então, especialmente as referências afetivas, especialmente as referências que nos indicam que a gente pertence a esse ou aquele grupo. Tanto é assim que a gente começa falando, eu sou a diretora de Comunidade e Cultura da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais, foi o que a Maria Cristina disse. Ela está se nomeando, ela está trazendo uma referência para que todos que estão aqui na tela saibam quem ela é. Aí ela me apresenta, ela diz, a Vânia foi isso, isso, e é isso. Ela está trazendo outras referências, todas essas referências foram arrancadas, e essas pessoas, além de ter sido tirada a humanidade dessas pessoas, essas pessoas foram sequestradas, levadas para outros lugares, separadas de todos os seus entes queridos, separados o máximo possível por idioma, por etnia, elas foram separadas para não falar o mesmo idioma, para não estar dentro do mesmo grupo social, e foram levadas para um outro continente, para outros continentes, para serem escravizadas. Então, isso vocês já sabem, mas talvez vocês não saibam que parte dessa população foi ficando pelo caminho, ou foi ficando pelo caminho porque a maneira de transporte foi uma outra maneira desumana, é como se leva bichos. Eu não sei se vocês, Minas Gerais tem muitas fazendas, muitos sítios, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o gado chegando numa fazenda, eu já vi. Parte do gado chega morto, porque não suporta a maneira que é transportado, que é tudo junto assim, fazem fezes, xixi, tudo ali. Eles foram transportados desse modo, nus, absolutamente nus. Então, no meio do caminho, muitos pegavam doenças, e outros que conseguiam escapar se atiravam ao mar para morrer, para não ter que se submeter a esse processo violento de escravidão. O nosso Brasil é fundado dessa maneira. Quando os europeus chegaram aqui, invadiram o Brasil, aqui existia uma população que tinha uma organização social, que tinha um modo de sobrevivência. Eles eram mais de 10 milhões, hoje eles são 10% do que eram, hoje eles são 960 mil, que eram os indígenas, que reagiram fortemente, muitos morreram. Na América Latina, 3.000 idiomas desapareceram na entrada dos europeus. A violência não foi só no Brasil, foi por toda a América Latina. Toda a América Latina era habitada, tinha uma população que tinha uma organização social, isso é importante que se diga.
tinham um modo de vida, de produção, e eles foram capturados, escravizados, e quando eles viram que esse grupo somente não daria conta de fazer o que eles queriam, o plantio da terra, a mineração, todas as coisas que foram os africanos que trouxeram posteriormente, eles resolveram trazer africanos para o Brasil para que eles cumprissem essas funções. Então, eles vieram sequestrados, tinham famílias, tinham mãe, tinham pai, tinham filhos, tinham amigos, tinham irmãos, foram sequestrados, trazidos. A média de vida dessa população era de 7 anos, eles não conseguiam sobreviver por muito mais tempo. Somente aqueles que eram tidos como escravos da Casa Grande, mas mesmo assim sofriam inúmeras torturas, passavam por inúmeras torturas, e não somente torturas físicas, como torturas psicológicas. A gente não pode esquecer do campo do qual nós estamos falando. Então, continuamente eles sofriam esse tipo de tortura. Então, é importante que a gente diga que o Brasil ele é fundado nessa violência. Ele é fundado com o tráfico. Todas essas coisas, atualmente, elas ficam muito atribuídas ao negro, mas o Brasil é fundado nessa circunstância. Eu digo a República, ela é fundada dentro dessas circunstâncias pelo homem branco europeu, que, além de, quando funda a República, além de ter simplesmente pego essas pessoas e lançado num lugar ainda mais cruel, porque aí elas perdem mesmo qualquer cidadania, porque antes elas pelo menos tinham esse lugar onde moravam, mas também eram muito maltratadas. Algumas famílias, evidentemente, tratavam bem, mas esse tratar bem nunca foi com humanidade, nunca foi tratando essa pessoa como sujeito de direitos. Então, o que acontece? É lançado no mundo, e é lançado no mundo, perdendo, inclusive, esse lugar que antes tinha para dormir, para morar, e assim se fundam as periferias, os morros. Aqui no Rio de Janeiro, o primeiro morro foi fundado por ex-escravizados. Então, quando você pergunta, Maria Cristina, de onde vem a nomenclatura vem do branco europeu. Ela vem dos seres ditos civilizados. Ela vem daqueles que são vistos por nós como os mais civilizados, que são os homens brancos europeus, especialmente ingleses, franceses, enfim. É desse lugar que vem essa nomenclatura. Agora, você perguntou, eu acho que preto ou negro. O negro abrange o preto e abrange o pardo. Pelo IBGE, quando se faz o censo, eles colocam 5 categorias que eles vão pedir que as pessoas se incluam em uma delas. Dentre elas tem preto e tem pardo. A soma de preto e pardo, que é 56% da sociedade brasileira, nós chamamos de negros, e chamamos de negros politicamente, sem nos dividir, porque eu acho que nos dividem entre pardos e pretos justamente para tentar, de novo, perder a potência e perder a força. Então, somos negros, somos 56% da população, somando pretos e pardos. E isso é oficial, isso é uma nomenclatura do IBGE. E vocês falam da questão do racismo, e essa questão também surge dessa história que não é contada, dessa história que é uma história subtraída, e toda vez que é contada, ela é contada, sempre nos foi contada na escola, nos livros, ela sempre nos foi contada por um olhar branco. Os livros que nós temos, as pinturas que nós temos, os retratos, as fotografias, sempre foi pelo viés branco. O branco
dando essa cena para nós. Então, todos nós, ao longo dos séculos, fomos reproduzindo de um modo ou de outro essa história desse modo, porque nunca houve, e ainda hoje eu diria que não há, embora haja uma resistência muito forte e grupos muito fortes que brigam contra isso, mas nunca houve uma disposição para mudar esses lugares. Então, esse lugar da escravidão, ele passa a ser o lugar da subalternidade, onde ficam as profissões mais no rés da pirâmide social, são as profissões que a população negra, que inclui pretos e pardos, ocupa. E, além disso, de nunca ter havido interesse e disso se reproduzir na sociedade, em todos os níveis, se reproduz no nível afetivo, se reproduz no nível da transmissão, no nível das relações sociais, nos níveis institucionais, e a instituição psicanalítica faz parte dessa história também. A instituição psicanalítica, ela também ela acompanha, de algum modo, essa história. Quando você se perguntou, Maria Cristina, onde é que eu estava? Como eu nunca pensei sobre isso? Como eu nunca vi essa história? Só que nós nascemos vendo essa história. Ou a gente vê porque alguém começa a nos apontar como negro, ou a gente vê porque nós começamos a observar olhares, comportamentos, e isso quando somos muito pequenos. Já começamos, nós todos sabemos aqui, que desde muito pequenininhos, desde a mais tenra infância, nós temos noção, é uma noção emocional, afetiva, que não se traduz, não entrou ainda no simbólico, mas nós sabemos que a criança pequena sente tudo que se passa no seu entorno. Nós sabemos que o que a mãe, o pai, o avó ou o cuidador, quem quer que seja que está com essa criança, nós sabemos que tudo que está se passando naquele ambiente vai ter uma influência enorme na subjetivação daquela criança. Para ela se tornar sujeito, ela precisa de um olhar externo a ela, de um outro, e esse outro, antes dela nascer, seja pai e mãe, seja uma criança fertilizada, não importa, todos nós viemos do encontro de dois, não importa como nós nascemos, a gente pode ter sido constituído dentro de uma proveta, não interessa, teve dois ali, teve a união de dois, teve um óvulo e teve um espermatozoide para que nós nos tornássemos um bebezinho, nascêssemos, viéssemos ao mundo. Não importa quem esteja cuidando de nós, esse alguém, antes da nossa chegada, seja de que maneira for, se nós formos adotados, se nascemos de uma mãe biológica, esse ser que nos quis, que botou a gente no mundo, fez inúmeras fantasias ao nosso respeito. Passou desde antes da nossa gestação, desde o ato sexual, seja um ato sexual violento, amoroso, desejado, indesejado, quando se instala, aí tem um bebê, tem um óvulo, a fantasia já se instaura imediatamente. E nessa fantasia vem os desejos. Então, se a gente pensa que para a gente se constituir tem algo que nos antecede, mesmo antes de nós nos tornarmos sujeitos, tem algo que nos antecede, que é pai, mãe, avó, avô, ou pai, mãe, seja como for, se nós pensarmos nisso, a gente já pode perceber que todos nós temos algo que nos faz dependentes desse outro. E essa dependência, nós também sabemos que ela não se encerra na primeira infância. Ela segue pela vida fora. A gente pode ser adulto, morar sozinho, saber se cuidar, saber discriminar o que é bom, o que é ruim. Entretanto, a gente precisa do outro. E a gente pode ser absolutamente sozinho, mas a gente precisa do outro.
Na pandemia, isso ficou muito evidente. E isso ficou evidente, inclusive essa questão do que é a escravidão. Ela acabou, ela não acabou? Nenhum de nós sobreviveria à pandemia se não existisse o outro entregador, o outro do supermercado que não deixou de trabalhar, o outro empregada doméstica que em muitas casas não deixou de trabalhar, o outro porteiro que estava lá no prédio não deixou de trabalhar. E se vocês observarem, esse outro que é apagado, que é invisível, na maioria das vezes é um outro negro, que só tem uma existência para servir vocês, quer dizer, eu digo vocês porque a maioria da tela é branca, mas não tem uma existência enquanto sujeito, que tem uma casa, que atravessa a cidade não sei quantos minutos para poder chegar ao trabalho. Eu vi que teve chuvas torrenciais em Minas Gerais, eu vi pela televisão, umas chuvas horrorosas, e eu vi quem eram os sujeitos que estavam na fila para chegar nas casas, nos trabalhos, nos lugares, eram os sujeitos negros. Por isso que eu digo que isso não acabou. Essa ordem social, a desigualdade, a separação, ela vem desde essa época, mas ela, ainda hoje ela tem essa funcionalidade de quem tem o lugar, de quem vai estar na praia deitado, tomando sol, e quem vai estar na praia vendendo mate, vendendo chapéu, guarda-sol, óculos, e nada demais, porque essas pessoas estão trabalhando, essas pessoas estão sustentando as suas famílias desse jeito, essas pessoas têm um trabalho digno, só que, quando você diz, Maria Cristina, onde é que eu estava, não era você, é onde o país está que não vê isso, e por que o país não vê isso? As pessoas negras daqui, é uma pena que as pessoas sempre estão de câmera fechada, deviam pelo menos mostrar para a gente saber quem é. Então, eu não sei, eu vi um rapaz negro, não sei mais onde ele está. Ele está Thiago. É bom ver as carinhas, né, para a gente poder também se identificar com elas. Né? Pois eu gosto de ver as carinhas, mesmo que depois as pessoas fechem, eu gosto de ver as carinhas. Mas, em geral, todas as vezes que nós vamos falar, dentro do ambiente psicanalítico, a gente está falando para pessoas brancas que todos os dias recebem pessoas em seus consultórios, que não são pessoas negras, na sua maioria. Eu sei que o Lucas trata pessoas negras, mas, em geral, tratam nos hospitais públicos, tratam na rede pública, nos hospícios, quando era uma política de saúde mental, em que os hospícios ficavam lotados, a maioria da população retida nos hospícios era a população negra. Também nos presídios, a maioria é a população negra. Então, a gente vai vendo que a nossa sociedade ela é muito dividida, e todos os lugares de desprestígio, todos os lugares de descuido e de invisibilidade, é o lugar do negro. Mas quem é que põe o negro nesse lugar? Quem criou essa situação? E por que essa situação permanece? Enquanto que todos os lugares de prestígio, então vamos pensar no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, nos hospitais. Quais são as pessoas que estão dirigindo, que estão no poder? A maioria é branca. Vamos pensar no 8 de janeiro, que teve aquele quebra-quebra em Brasília, que os 3 poderes de Brasília foram atacados. Quantos negros vocês viram? 100% daquela população era negra. Ninguém levou um tiro, ninguém saiu de perna quebrada, ninguém saiu com a sua dignidade violada de lá. As pessoas foram presas, todas de uma forma bem delicada, quebra à vontade, depois a gente prende, quebra mais um pouco, destrói mais um pouco, depois a gente prende. Depois foram presos. Desses tantos que foram presos, 800, depois 1.000, 1.200, hoje em dia não tem 200 presos. Enquanto que o sujeito que rouba uma margarina no supermercado é espancado, como a gente viu no 20 de novembro de 2020, em Porto Alegre, aquele homem ter sido espancado e morto. Então, essas desigualdades, elas perduram até hoje.
essas desigualdades, elas ainda regem a nossa sociedade. E elas penetram as sociedades de psicanálise. E quando a gente não observa isso, quer dizer, todos os indivíduos negros observam isso. Todos os indivíduos negros, quando entram em qualquer lugar, têm uma percepção de que lugar está entrando. Eles precisam ter essa preocupação de que lugar estão entrando e de que lugar vão ocupar naquela situação ali. Todo e qualquer indivíduo negro que adentra um espaço público ou privado, ele tem uma preocupação de perceber que ambiente ele está entrando, quais são as pessoas que estão ali dentro. E os espaços onde há conforto, os espaços que a gente chama de privilégio, que são os bons restaurantes, que são os bons hospitais, a gente vê o negro na posição de subalternidade. A gente vê o negro na posição colocada num nível que é tratado como um inferior. A pessoa nem sabe o nome, a pessoa nem olha para o rosto, nem guarda a fisionomia, nem saberia reproduzir para uma outra pessoa os traços daquele sujeito, porque, em geral, não olha, em geral, não presta atenção, em geral, não tem interesse. Mas por que não tem interesse? Então, nós somos todos desumanos, mas como é que a gente é psicanalista e não tem essa preocupação? Eu acho que pela maneira que as nossas relações são forjadas. As nossas relações foram forjadas no Brasil, marcando, fixando lugares. E o negro é como se tivesse fixado em um somente lugar. Então, quando ele fura esse bloqueio e ocupa um outro lugar, é meio que inacreditável. As pessoas custam a crer que aquela pessoa... Mas como que chegou lá? Quem ajudou? Quem fez? Quem deu esse direito? Como que essa pessoa conseguiu? Ou então essa pessoa é alçada a um lugar de especial porque ela conseguiu. Nossa, mas então é muito especial, né? Essa pessoa é muito especial. Porque é muito difícil você aceitar que um negro esteja ocupando uma posição de poder. Porque é tão habitual que a gente veja essa assimetria, esse não lugar, essa disparidade entre brancos e negros, que é quase que a gente elimina, a gente nega, ignora que tem uma linha muito forte que separa negros e brancos, que separa na educação, que separa na ascensão no trabalho, que separa no direito ao conforto, ao bem-estar, que separa no direito aos bens que são considerados bens de pessoas privilegiadas. Então, uma sociedade de psicanálise, ela demanda que o sujeito faça uma análise de 3, 4, 5 vezes por semana, com analistas renomados, porque são os analistas que chegaram no topo da hierarquia institucional, aqueles a quem é dado o direito de analisar. Então, são os analistas que lutaram para chegar nesse topo, consequentemente, são os analistas mais caros, em geral, das instituições, salvo uns ou outros que têm uma disposição e têm uma política de não cobrar tão caro, de fazer um preço mais de acordo com a sociedade brasileira, de aceitar tratar a pessoa 3, 4, 5 vezes por semana e rever o valor. Mas nas grandes cidades do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, que é sul e sudeste, as análises custam muito caro. Hoje tem um preço um pouco mais baixo, porque a concorrência ficou muito grande. O movimento psicanalítico, até os anos 70, ele só contava com as sociedades filiadas à IPA. A partir de 80, começam a chegar as sociedades lacanianas,
começa a chegar ao saber lacaniano, e ele começa a popularizar a psicanálise e, inclusive, fazer com que os preços das sociedades ligadas à IPA comecem a ser revistos, porque antes eles tinham um monopólio dos analisantes. A gente precisava fazer fila para se analisar com os analistas que chegam no topo da hierarquia. Eu, quando procurei a primeira pessoa que eu procurei para ser meu analista, ele disse, eu só tenho horário daqui a 2, 3 anos. Aí eu fui para um outro, que me disse a mesma coisa. Você pode entrar na fila. Eu me recusei, porque a minha dor não pode esperar a fila andar. E aí eu busquei um outro, que tinha vagado naquele momento, disse, ai, que sorte você teve, porque acabou de vagar, eu nem sei se eu vou poder ficar com você, mas acabou aceitando e eu fiquei com esse analista. Então, os analistas, nos anos 70, 80, 90, eles tinham os consultórios abarrotados, porque só existiam analistas filiados à IPA, porque a psicanálise ela surge no Brasil através das sociedades filiadas à IPA. Entretanto, o primeiro sujeito que leu Freud, trouxe Freud para o Brasil, foi o Juliano Moreira, que era um cara negro, médico. Ele traz a psiquiatria, ele traz o estudo da psicanálise e ele funda o primeiro consultório de psicanálise no Hospital de Alienados, no Rio de Janeiro, no qual ele era o diretor. E ele permite que se abra ali 2 consultórios de psicanálise, que se crie 2 consultórios de psicanálise naquele ambiente. Só que ele era ele não era como é que a gente chama, hein? Ele era um precursor, mas ele não foi um fundador, porque ele acaba seguindo o caminho da psiquiatria, ele se torna professor da universidade, na época da Universidade Nacional, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele era um estudioso, se formou muito cedo, fez mestrado muito cedo, tudo muito cedo na vida dele, mas o interesse dele era pela psiquiatria. Não por acaso, eu não acho que seja acaso, em São Paulo é fundada a primeira sociedade de psicanálise, que é a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, pelo Durval Marcondes, mas com a ajuda da Virginia Bicudo, que era uma mulher negra, que faz parte do conselho editorial da primeira tradução da obra de Freud. Ela era uma mulher negra, foi a primeira mulher a escrever sobre o racismo no Brasil. Entretanto, quando essa mulher entra para a sociedade de psicanálise, ela não fala mais sobre isso. Esse tema é silenciado. Aí as pessoas podem se perguntar, mas por quê? Porque não é fácil você ser um negro num ambiente predominantemente branco e você querer falar de coisas de negro. Imagina isso há 50, 60 anos atrás, 70 anos atrás. Isso aconteceu há 70 anos. Ela fundou, junto com Durval Marcondes, a Sociedade de São Paulo, há 70 anos. Imagina 70 anos, então, como era você falar sobre esse assunto. Era muito mais complexo, muito mais difícil. Agora, por que os pacientes negros não chegam ao consultório? É só porque não tem dinheiro? Não, não é só por isso. Porque há negros que trabalham, ganham salários que podem perfeitamente pagar uma análise por um preço médio, por um preço negociado. Mas eles não acham que seja coisa para eles. Porque, na verdade, não há escuta. A escuta continua sendo uma escuta muito impregnada por essa questão do racismo. O racismo ele surge desse encontro do branco com o negro, no século XV. É importante que se diga que a Idade Média, qual foi o período antes da Idade Média? Que o período preliminar à Idade Média, que tinha como é que a gente chama o período anterior? Eu esqueci agora. Mas esse período anterior estava completamente falido. Feudalismo? Não. Era o feudalismo, exatamente. É nesse esquema que
que estava completamente falido, que começam a surgir esses movimentos de escravização. Agora, o importante é que é também nesse período que se dá a Revolução Francesa, que a gente sempre menciona, fraternité, égalité, liberté, que era só para a população branca, é importante que se diga, porque eles continuavam mantendo as colônias africanas deles sendo escravizadas. É quando acontece a questão do Haiti, que até hoje vive privado de uma série de coisas, porque a fraternité, égalité e liberté não era para o povo haitiano. Eles brigaram, eles guerrearam. E o medo que acontecesse no Brasil, o mesmo que ocorreu no Haiti, que a população se revoltou e conseguiu se libertar, o medo que acontecesse isso, no Brasil, acabou forjando as maiores violências. Por exemplo, a maneira que se mantinha as pessoas presas pelos pés, presas pelos braços, com ferro na boca. Todos conhecem a escrava Anastácia, né? Já viram alguma vez a fotografia. E ela morre de tétano porque tinha um ferro constantemente prendendo a língua dela. E, naturalmente, você faz movimentos com a sua boca, mesmo que você esteja impedido de falar, de comer. Eu acho que é uma reação natural nossa reagir a qualquer tipo de opressão. E a gente diz, a Grada Quilomba é uma portuguesa, psicóloga, que escreve sobre as memórias da plantação, e ela diz que o órgão, por excelência da opressão, foi a boca. Então, mantiveram os negros calados por 4 séculos. E ainda dizem que os negros são raivosos, porque todo negro que reage, que xinga ou que reage a qualquer opressão, ele é xingado de raivoso. Mas as pessoas não pensam nas condições em que nós vivemos, a sociedade brasileira vive. As pessoas não pensam que, para amamentar um bebezinho, aquela ama de leite, que todo mundo tem maior prazer de dizer, deixou de amamentar o seu filho. Os filhos, por exemplo, da senzala, eles cresciam fortes, gorduchos, com as bochechas vermelhas, mas os filhos da senzala morriam de inanição, porque eles comiam farinha, água com farinha, que era uma comida inadequada para um bebezinho recém-nascido. Então, eles não conseguiam evacuar, eles tinham muitas dores abdominais, e muitos morriam de inanição, desnutridos, e a mãe estava dando de leite para o bebezinho da Casa Grande. Mas o problema não está no passado, o problema é que até hoje, talvez não deem mais leite, mas até hoje as babás, as cuidadoras, elas são pessoas negras ou descendentes de negros, e as pessoas podem dizer, ela é praticamente da minha família, mas não é verdade, porque essas pessoas não têm direito ao que as famílias que estão aqui presentes têm. As pessoas não têm um plano de saúde, essas pessoas não têm uma casa própria, essas pessoas não têm direito a viajar todo ano, essas pessoas não têm direito a ficar doente, ficar os dias necessários para ficar em casa. Quer dizer, falta direito e sobra privilégio para o outro lado. Então, a gente precisa falar sobre isso. Nós precisamos conversar sobre isso. Nós precisamos perguntar por que eu nunca reparei isso. A gente não repara porque não dói na gente, não dói na alma da gente. Mas todo mundo que está fora desse lugar sente dor, tem ressentimento, tem raiva, tem ódio, tem todos os sentimentos que às vezes a gente tem achando que nossa, mas não faz as coisas do jeito que eu mando. Aquele sujeito não é tratado no lugar de sujeito, ele não tem ainda, ele não ascendeu ainda para esse lugar de sujeito, apesar de nós estarmos em 2023. Então, se a gente tem uma sociedade de psicanálise
e a predominância é de pessoas brancas, a gente tem que se perguntar, mas por que é assim? Por que funciona desse jeito? Se a gente tem uma sociedade que é composta, sei lá, por 50 membros, por 200 membros, 250, 270, como é a minha sociedade, e quando você vai tratar do tema racismo, a minha sociedade é uma sociedade grande, passam de 50 pessoas. Você tem que perguntar, mas por que as pessoas não têm interesse de falar sobre isso? A gente vai ter que repensar as nossas relações, nós teremos que repensar os nossos lugares, nós teremos que repensar as nossas posições no mundo, repensar como a gente lida com essa situação, como a gente interage com essa situação. Se a gente vê uma pessoa negra dentro da nossa família sendo maltratada, que atitudes que a gente tem? Se a gente vê uma pessoa negra dentro da nossa família que recebe um salário de miséria, que a carteira não é assinada, a gente tem que ter atitudes, e a gente tem atitudes, a gente fala, a gente se manifesta, a gente se indigna. Todas essas questões são questões que eu penso que nós deveríamos estudar. Porque se a psicanálise é uma escuta que se pretende universal, se a psicanálise é uma escuta que a gente fala, é uma escuta do sofrimento humano, do sofrimento do outro, é um dispositivo que qualquer pessoa pode nos buscar, que a gente tem uma abertura para compreender essa pessoa, para escutar, para receber, para aceitar essa alteridade. Se é verdade, se é desse jeito, a gente tem que ter interesse em saber dessa história. Porque vai chegar uma pessoa negra falando de determinadas coisas que vocês nunca viveram, que vocês nunca viram. E alguém aqui pode me dizer, mas eu sou de uma origem muito pobre, eu lutei muito para estudar, eu tive muita dificuldade para estudar, as coisas não foram fáceis para mim. Mas se você tem a pele branca, é mais fácil do que é para uma pessoa negra, porque você tem mais entrada nos lugares e as pessoas vão ter mais compaixão de você do que terão por uma pessoa negra para empregá-la, para colocá-la num lugar de confiança. Na hora que você faz uma seleção, se são 5 candidatos, o negro pode ser o mais capacitado, mas você vai ter medo, você vai desconfiar, você vai perguntar, de onde vem, qual a família? Ah, mora lá na Baixada, mora lá não sei aonde. Ah, a passagem vai ser mais cara, eu vou gastar mais. Você vai privilegiar as pessoas brancas a esse negro. Então, isso se dá em todas as instâncias. Então, se a gente nunca pensou sobre isso no ambiente psicanalítico, é porque o ambiente psicanalítico é predominantemente branco e não sofre nada disso. Então, não tem que se preocupar. Mas é um ambiente elitista também. É um ambiente elitista porque não está preocupado com o resto da sua população. É um ambiente elitista porque não está preocupado. Ah, mas nós temos a clínica social, mas a clínica social nunca trata de pensar sobre as questões negras. A sociedade nunca fala das questões negras. Como é que quer que o negro se entusiasme de ouvir essa sociedade, de entrar nessa sociedade? Muito dificilmente vai ter desejo de participar, porque vai pensar, é uma realidade completamente diferente, são pessoas de um outro mundo, nem sabem de onde eu vim, nem sabem. Então, isso tudo forja as relações da gente. O que eu estou falando não é somente das sociedades de psicanálise, são as relações sociais brasileiras, elas são forjadas desse jeito. Você entra no hospital, quantas vezes aqui, eu queria saber da Maria do Rosário e da Paula Linhares, quantas vezes vocês foram atendidos por um médico negro? Boa pergunta, Vânia. De fato, Quantas vezes? não me lembro. Mas e enfermeira? Sim, as enfermeiras é mais comum, né? Pois é, quantos professores negros vocês tiveram na universidade? Poucos. Professores negros
a Marina teve ao longo da vida dela inteira? Nenhum, Vânia, nenhum professor. E se eu for pensar em colegas de turma, nenhum colega de turma negro, né? Na faculdade, uma colega, né? E eu sou do período antes das cotas, né? Então, assim, uma colega. Então, tá muito longe, assim, né? Desses espaços mesmo de poder, né? Pois é, e aí, só que a gente não repara, não presta atenção, mas o negro que entra lá, ele repara. Ele pergunta, onde é que estão os outros negros? Fala, Tiago. Vânia, rapidinho. É só porque eu frequentei a SBPMG em 2019 para algumas aulas com uma professora que eu não me recordo o nome. Na época eu ia junto com uma amiga, também psicanalista, mas branca. Eu não continuei, porque eu era o único negro e eu não suportava ficar ali. Eu não continuei. Não que hoje seja diferente a minha realidade, mas eu não suportei e eu saí. Mas isso não é você. Isso não é você e nem é um problema seu. Isso é um problema do Brasil, da maneira que as coisas estão estruturadas no Brasil. E eu não sei, eu não posso afirmar, certamente viram você. Porque nunca fizeram nada para chegar perto de você, isso eu já não sei. Para tentar saber como você chegou aqui, qual o seu interesse na SBPMG, você tem interesse em fazer formação, você está gostando do curso, porque se você é o único diferente dentro de um ambiente absolutamente branco, tem que reconhecer que tem uma diferença na tela. Tem um cara preto na tela que está frequentando aqui, gente, que coisa bacana. Vamos receber esse cara para ver se ele permanece? Porque tem isso, a permanência dos negros é a coisa mais difícil, porque eles não suportam, nós não suportamos. Aí, temos que fazer análise. A análise vai dar conta. A análise, sim, ela ajuda. Me ajudou imensamente. Talvez eu não estivesse aqui se não fossem as minhas análises. Me ajudou muito, mas é um sofrimento muito grande que você tem sozinho, porque se ninguém pergunta para você, se ninguém vê a diferença, você que vai começar a falar, e você começa a falar, e você está incomodando, porque você não está aqui para isso. Você está aqui para estudar psicanálise. Aí você pergunta, mas como é no caso dos negros? Será que é dessa forma também? Também faz o ético do mesmo jeito? Isso é universal. Mas como é que é para a criança da favela, que não sei o quê? Não, é universal. E aí, se você pergunta, olha, a gente não está aqui para tratar disso. A gente está aqui para falar de Winnicott, de Lacan, do desenvolvimento do psiquismo, do aparelho de pensar, do desenvolvimento da personalidade. Então, como é que a pessoa negra vai se sentir atraída por esse ambiente? Vai embora, como o Tiago foi. Vai embora, porque é um discurso, gente, distante do mundo, não é distante do Tiago, não. Não é ele o responsável, foi ele que não aguentou. Não, isso não é um problema individual, isso é um problema coletivo, isso não é um problema meu nem dele, isso é um problema de vocês também. Vocês, como psicanalistas em formação, já formadas, vocês também têm que ter o dispositivo social, cultural, histórico dentro de vocês, para ir para um consultório de psicanálise. Não, se não for desse jeito, você vai ouvir coisas que você vai atribuir à intersubjetividade e você não vai pensar na intrassubjetividade. Não, a intrassubjetividade não vai pensar na inter. Então, eu vou abrir, porque eu acho que eu estou falando já há 1 hora quase, 50 minutos, eu vou abrir para vocês me perguntarem, porque eu acho que a gente pode dialogar, a gente pode conversar, e vocês podem trazer outras ideias que eu não esteja abordando aqui. Ô, Vânia, mas acho que a gente escutava você mais 1 hora. Se você topar, desfaz seu compromisso lá, porque eu acho que você chacoalhou, né? Eu acho que Tiago chacoalhou,
né? É isso que a gente quer fazer. A gente tem que chacoalhar, né? É você pegou essa raiz, né? Que a gente não fala dela. Eu acho que está tão arraigada em mim, né? Que eu às vezes nem sei que eu tenho isso dentro de mim. Por isso que eu te falei, como que a gente passa a saber de uma coisa que eu já sei, né? Então, é assim, você chacoalhou mesmo, a gente tem que falar, a gente tem que mudar, a gente tem que trazer o Tiago, né? Tiago, vamos lá, vamos mudar isso. Talvez a sua presença nos ajude a mudar. Quem sabe isso aí, né? Isso que você traz, seja uma questão a ser pensada. Né? Não ser pensada, mas atualizada, né, Vânia? É atualizar isso. É uma questão a ser pensada, e mais o seguinte, o Tiago poderia ter falado, acontece o seguinte, nós sempre estamos falando, então é importante ter uma outra coisa. O negro sempre falou, vocês podem pegar os sambas de 1970, 1968, vocês podem pegar sambas assim do início do século, vocês vão ver o negro falando. Quem não fala é a branquitude. E o que é branquitude? A qualidade de ser branco. É a qualidade de você estar num lugar que você não precisa se questionar. Você não precisa olhar para a cor da sua pele se você entra em qualquer lugar, se você pode andar pelas gôndolas do supermercado à vontade, que não vai ter ninguém atrás de você, se você pode usar a sua bolsa e passear para lá e para cá, e ninguém vai questionar por que você está com uma bolsa Prada, Louis Vuitton, ninguém vai questionar. Ninguém vai questionar o carro que você está dirigindo. Então, você não precisa pensar, você está nesse lugar de privilégio, você não precisa pensar. Acontece que, se vocês não pensam, vocês são responsáveis também pela parcela da sociedade que é oprimida todos os dias, que leva surra de cinturão, como o entregador levou aqui no Rio de Janeiro, da professora de vôlei, que já foi jogadora de vôlei. E ela manda um atestado dizendo que aquela semana ela estava doente para a primeira audiência, e a juíza diz que está cancelado por tempo indeterminado. Mas se fosse o Tiago, se fosse eu ou alguém da minha família, as coisas não funcionam dessa maneira. Outra coisa que a gente precisa pensar, eu não conheço a sociedade de Minas Gerais, mas eu conheço muitas sociedades do Brasil. Os funcionários são todos brancos. As faxineiras, em geral, são pretas. Por que a gente não seleciona para as nossas empresas, para as nossas instituições? É deixar o negro fixado no lugar da subalternidade, é mantê-lo nesse lugar, é deixá-lo nesse lugar. Isso é responsabilidade de todos nós, mas os brancos têm muito mais poder. Muito mais poder. Mesmo que seja um branco, de mãe branca e pai preto, e possa se considerar um afrodescendente, se tem pele clara, vai passar muito mais tranquilamente pelos lugares. Então, eu acho que só vai mudar se vocês se comprometerem. Só vai mudar se vocês começarem a discutir isso. E eu vou dizer uma coisa, a sociedade, sem o Departamento de Comunidade e Cultura, não vai fazer nada. Pode ser uma sociedade muito interessada por temas sociais, culturais, mas o que a sociedade está fazendo para mudar isso? Para que Tiagos venham a frequentar. Vocês trazem esse tema regularmente para a pauta de vocês? Esse tema, vocês leem autores negros? Vocês já leram Fanon, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento? Vocês já leram? Dentro da sociedade, vocês já leram Caliban, a revista Caliban, dentro do Instituto? Olha, Vânia, é isso aí, né? A gente está precisando de falar mais sobre isso, né? A gente traz a revista Caliban, né? A gente tenta fazer as leituras, trazer, e às vezes a gente não consegue passar isso adiante, né? Então, nós temos essa aí. Sobre racismo na América Latina.
com 8 analistas falando sobre isso, um colombiano, um mexicano, um brasileiro. Alguém leu? Quem lê essa linha lê? Interessante, né? Temos que rever, trazer esse tema, até eu tenho que trazer esse tema à tona, né? E a gente falar mais, trazer até essa questão que você traz, né? Eu não sei se alguém quer perguntar, é porque minha cabeça está fervendo, né? Eu quero só... Fala aí, Lucas. Só quero contar, né, Cris, que quando a gente estava conversando lá no grupo da Comunidade Cultura, que você sugeriu que a gente precisava falar sobre racismo, eu falei, olha, a primeira pessoa que eu pensei foi a Vânia. Eu acho difícil ela aceitar, porque ela é extremamente ocupada, mas eu vou tentar. E ela se prontificou a vir imediatamente. Eu quero só registrar a gratidão de você estar aqui, porque eu sei como que essa agenda é lotada. E, pessoal, a Vânia, ela fundou o grupo de estudos psicanalíticos sobre racismo e práticas antirracistas da FEBRAPS, né? Eu estou lá, tenho o privilégio de estar lá desde o início, e esse grupo reúne representantes de todas as sociedades da FEBRAPS. Uma vez por mês a gente estuda sobre práticas antirracistas. Isso foi uma ideia que a Vânia criou. Então, assim, a Vânia é uma pessoa genial. E é uma honra ter ela aqui com a gente. Ô, Lucas, eu agradeço, mas eu tenho o maior carinho por você também, porque eu acho que as pessoas que estão lá, como você, e que trazem notícias para a sociedade, vocês são multiplicadores dessa ideia. E você estava sempre lá. Então, você é super importante nessa criação também. Você fundou o grupo também, você também é fundador. O que me preocupa é que as sociedades, apesar disso, elas não têm uma abertura e uma escuta para essa questão. Isso fica ainda num lugar muito periférico. E olha só, as sociedades precisam das pessoas para fazer formação, para darem continuidade à sua existência, mas tem que se questionar se querem continuar brancas. Isso é uma questão, gente, é uma questão fundadora da nossa sociedade. E eu fiquei te ouvindo, né, mas fiquei pensando num podcast que eu adoro, chama Projeto Quirino. Eu conheço, eu acho que foi você que me... Nem sei, alguém me indicou, eu ouvi, também adoro o podcast. Do Thiago Rogério, né, são 9 episódios só, eu recomendo demais que vocês escutem. E o Thiago ele traz uma frase de um fotógrafo que se chama Januário Garcia. Esse podcast ele é sensacional, assim, também é um soco no estômago. O Januário morreu, acho que morreu ano passado. Foi. Januário é um cara, assim, brilhante. E, olha, ele não tinha dinheiro para o enterro, sabia? Nossa. Brilhante. Mas isso, tanto para a gente ver que isso é uma coisa que permanece, quando nós estávamos no período escravocrata no Brasil, os negros que morriam, eles também não podiam ser enterrados dignamente, eles eram enterrados à flor da terra. Vocês têm que ter esse livro, A Flor da Terra, Cemitério dos Pretos Novos. Pretos Novos eram os pretos recém-chegados no Porto do Rio, que chegavam mortos ou morriam assim que chegavam. Então, eles faziam uma cova rasa e jogavam os corpos ali. Só que os pretos que estavam nos galpões para serem vendidos, eles viam aquilo. E eles ficavam desesperados, porque eles eram do povo banto, e eles tinham um ritual de morte. Como toda civilização tem um ritual de morte. Todos os países têm um ritual de morte. Aliás, de passagem para o Brasil, é o ritual mais furreca, porque é só 24 horas. A maioria são assim 5 dias, 4 dias, 3 dias. Aqui foi se abreviando. Hoje em dia enterra o corpo no dia, né? Porque ninguém quer sofrer aquele processo de luto, aquele ritual de morte, né? Então, eles ficavam assistindo os amigos, os colegas serem enterrados daquela maneira e ficavam apavorados, porque quem não tinha um ritual ia penar para o resto da eternidade, porque eles acreditavam nisso. Então, além deles terem medo na vida
da vida que eles viviam, eles tinham medo da morte, eles temiam pela morte, porque sabiam que iam continuar penando para o resto da eternidade. E para ter um enterro digno, que era só enrolar o corpo no lençol e botar dentro de uma caixa, tinha que pagar para a igreja. A igreja, o catolicismo, contribuiu com essas violências, contribuiu com essa manutenção da sociedade em castas. Fala que é uma sociedade democrática. Democrática, a gente tem que perguntar para quem, porque certas populações continuam excluídas. E aí, Eles não veem, como vocês não viram o Tiago. Tenho certeza que viram, mas vocês não marcaram que o Tiago era uma pessoa diferente que estava aqui. Nós somos diferentes. E vocês não fizeram 2019... Já tinha pandemia, Tiago? Não tinha pandemia. Não, ainda não. O corpo dele era um corpo ali presente, entendeu? E Com certeza. não fala sobre isso. A gente não fala sobre isso. A gente não fala, Tiago, o que fez você vir? Quais são os seus interesses? Você está gostando? Você está achando legal? Pensar, gente, a gente não fala da população preta aqui, mas tem um cara preto aqui. Vamos pensar sobre isso conjuntamente, para ver se ele se interessa. Que é muito opressor, gente. É muito opressor. mas aí só trazendo a fala aqui do podcast que ele traz, do Januário, ele diz assim, Januário, existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem um povo negro. É isso. Verdade. A gente construiu as ruas que as pessoas pisam, as igrejas mais antigas de Minas Gerais. Vai para Minas Gerais, qualquer lugar, Mariana, Ouro Preto, Tiradentes. Vai ver a história de Tiradentes e Ouro Preto. Aliás, Ouro Preto continua dividido, preto para lá, branco para cá. Os pretos moram de um lado, os brancos moram do outro. Só que aquelas ruas de Ouro Preto, aqueles prédios, as edificações, tudo foi construído pelos negros, com o sangue dos negros. Eu vou até pegar aqui, que eu lembrei de uma história, vou pegar aqui, vou ver se eu consigo pegar, só para contar para vocês, que vocês sabem, mas enquanto alguém pensa aí, alguma coisa que queira perguntar ou falar, às vezes também alguém quer trazer algum depoimento, igual o Tiago, eu achei bem interessante, né, Tiago, você nos alertar. Né? Bacana, eu agradeço. Eu queria trazer uma angústia, Fala, Vânia. Mariana. Assim, uma angústia enquanto analista branca, né, que foi perceber a cor de um paciente muito tarde, assim, depois de muito tempo de prática, isso foi me saltar aos olhos, né? Eu fui entender que a minha paciente tinha cor e que isso não era só um detalhe físico, isso tinha implicações na forma como ela era vista, tratada. E sabe o que eu fico sempre pensando, Vânia, à medida que a gente vai estudando sobre o racismo, os efeitos disso? Não sei se faz sentido a minha pergunta, né? Mas assim, como que a gente estuda? Que eu quero te ver, achei, eu não sei. Eu fico me perguntando, Vânia, não sei se faz sentido, porque eu fico sempre incomodada, às vezes, assim, de ficar pensando só no efeito do racismo nos meus pacientes negros, sabe? Assim, aquela história do Brasil, de um país racista sem racista, sabe? Assim, ninguém é racista, mas a gente vive num país racista. Às vezes me dá a sensação que o consultório é assim também. Eu estou ali diante de pacientes negros que são vítimas de uma violência, né? E isso chega no meu consultório, chega num sofrimento que eu preciso ter um letramento para conseguir ouvir, acolher, cuidar. Mas eu fico sempre pensando, Vânia, não sei se faz sentido a minha pergunta, como escutar isso da branquitude também, sabe? Assim, como que a gente escuta? Porque esses dias eu estava conversando com uma amiga que é do Rio Grande do Sul, psicóloga, e ela estava me contando que uma paciente dela, branca, e lá, né, é muito difícil, ela me contou, é muito difícil atender uma pessoa negra. Então eu estava atendendo uma mulher branca, loira, bem pele clara, e ela falava assim, falava mal da funcionária dela, e no final da frase ela falava assim, Vânia, pretinha, sabe?
pretinha. Aí ela falava, no final ela falava assim, é pretinha, né? Desqualificando. E aí a minha colega dizendo assim, e aí, Marina, o que que a gente faz? Né? Assim, como que a gente faz quando a gente ouve um paciente que tem uma fala racista, que não se questiona sobre isso não é uma angústia para ela? Qual que é o nosso papel ético também? Assim, até que ponto, né, que nós, como psicanalistas, vamos manejar uma situação como essa? Né? No mínimo, a gente pergunta, mas o que que você quer dizer quando você fala pretinha? O que que você está querendo dizer com isso? Você já vai pô-la para pensar. Você vai dizer que você não está naturalizando ela se referir à empregada dessa maneira. Isso. Foi isso da fala dela e disse, mas o que que você quer dizer quando você fala pretinha, pretinha? Fala um pouco sobre isso. E se ela falar, você sabe como é essa raça, né? Você vai dizer, não, diz para mim como é. Fala como você vê essa raça, porque as pessoas dizem isso. Essa raça. Como é essa raça? Fala para mim. A gente não pergunta quando a gente não sabe. A gente pergunta, nós analistas, a gente pergunta. Às vezes o paciente diz alguma coisa que a gente não entendeu. A gente pergunta, mas o que dizer com isso? Estava tão deprimido, mas deprimido como? Como que você está achando que é deprimido? O que é deprimido para você? A gente pergunta. Por que a gente não pode perguntar quando entra um significante que a gente já faz uma leitura? Por que ela está falando isso? Ela perguntou para você, ela tem que perguntar para ela. Isso. O que significa para você pretinha? Isso. Falando isso. Isso. Porque senão, Vânia, dá essa sensação, né, de que a gente está enxugando gelo, sabe? A sensação que eu tenho é essa, porque a gente vai ficar cuidando das pessoas, né? Que a gente não cuida de um sistema que continua adoecido, né? Assim, uma estrutura que é muito maior do que isso, né? Então, eu fiquei pensando nisso que ela me falou, Você está falando né? de uma paciente branca. Quando a gente fala de tratar, não é em relação aos negros, é aos brancos mesmo. Isso. Eles estão falando de um lugar de superioridade, de um lugar de autoridade, de poder. E é isso que ela está dizendo. Isso. Merdinha, entendeu? É uma merdinha. Então, ela está falando de um lugar de superioridade. A analista não vai tratar disso, isso não é um sintoma de alguma coisa, de alguma questão. Pois é. Pois é, eu entendo que sim, né? E eu entendo que justamente a gente precisa se perguntar sobre isso, né? Mas aí foi interessante o pudor, sabe? Que a colega traz, mas isso não é questão para ela. E eu fiquei pensando, não vai ser mesmo, né? Assim, ela não vai trazer isso como uma questão, porque ela está usufruindo disso de alguma forma, né? Quando você está falando de uma relação de poder aí, né? Ela está num lugar de privilégio em relação a essa funcionária, né? Em todos os sentidos. Então, eu fico pensando nessa provocação também, né? Que a clínica precisa fazer, né? Assim, desse olhar que a gente precisa ter na clínica. Não sei se faz sentido. A gente, quando fala disso, as pessoas acham que a gente está falando de uma clínica negra. Também, mas não é só de uma clínica negra, é da clínica branca também. A maioria não atende branco. Isso. Mas de onde saem essas palavras? De onde sai a palavra? Bem, eu estou pensando numa série de situações que eu já vivi, mas que eu acho delicado falar, porque a gente está gravando. Mas quando surgem essas coisas precisam ser faladas, nomeadas. Nós temos um compromisso ético. Se a gente trata um torturador, como já aconteceu, a gente vai silenciar, a gente vai continuar permitindo, sendo conivente com isso. Quando uma pessoa fala pretinha, né? Pretinha, ela está falando de um lugar de superioridade, ela está falando de um lugar de que ela se sente mais. Ou de que lugar ela está falando? A gente não sabe, a gente tem que perguntar. A gente tem que perguntar a ela. Uma segregação, né? Segrega. Coloca isso, é pretinho, é para lá, né? É algo que está para lá, não está aqui. Mas se a gente não fala nada... Se não fala nada, não fica conivente com aquilo. Isso.
Lucas, ô Marina, bacana, muito boa. Eu acho que ilustra, né? Ilustrou bem bacana essa realidade nossa, da nossa branquitude mesmo, Sim. Nossa, né? E nós temos muito mais bom. 5 minutos, porque a Vânia precisa sair, né? Isso, Às vezes a Vânia quer bacana. ir, alguém quer trazer mais alguma coisa. O Vânia pode Alguém quer concluir. falar alguma coisa? Aí, obrigado, Lucas. Até tem o Leandro, ele também faz parte de um grupo de estudos aqui em Barbacena sobre os negros, né? Então, acho que foi bom ele participar. Eu não sei se ele quer falar alguma coisa rapidinho, mas ele está aqui com a gente hoje. Boa noite, pessoal. Eu não vou abrir minha câmera, tá? Porque eu acabei de chegar da academia. Eu estou aqui, mas Tá bom. acompanhei desde o começo. Vânia, que bom. parabéns aí pela sua fala. Foi maravilhosa, veio de encontro a tudo aquilo que a gente, dentro da psicologia e relações sociais, busca pesquisar. Eu sou um homem negro, heterossexual, sou casado com uma mulher negra, também psicóloga, pesquisadora e professora. E o que a Vânia trouxe realmente, assim, eu acho que é um pontapé inicial, como eu coloquei no chat aí, a experiência que o Thiago teve, eu tive também, né, em 2014, alguns encontros que a Sociedade de Psicanálise de Minas Gerais fazia, eu ia nesses encontros, só fui em 2, porque eu ficava extremamente perdido, né, só eu de um homem negro ali, retido naquele meio, e aquilo que era falado, que era debatido, não era a minha realidade, né? Porque os casos clínicos maravilhosos, mas com pessoas da Savassi, com pessoas, né, lá dos bairros nobres de BH, né? E aqui a gente, além de morar na periferia, trabalhar, eu sou um funcionário do SUS, né? Trabalhar também na periferia, totalmente outra realidade. Então, assim, foi um choque e, ao mesmo tempo, onde eu, assim como a Van e outros colegas que estão presentes aqui, a gente busca, então, a partir das leituras, né, melhorar, então, o nosso trabalho enquanto psis negros para fazer a diferença tanto com os nossos como com as pessoas negras, como pessoas brancas, né? Vendo o relato da Mariana, e aí o que a Vânia trouxe, é claro que não é uma crítica nem nada, mas isso é o pacto narcísico, né? O que a Mariana viveu é o pacto narcísico, que atravessa ela desde antes dela nascer, gente. Não é culpa da Mariana, não, isso aí está posto, né? E aí, essa é a estrutura, né? Então, que o professor Silva Almeida fala que a gente precisa trabalhar para destruir, é isso, né? Então, é meio que, porque é aquilo que a gente sempre trabalha nas pesquisas, né? O racismo, ele é como um rasteiro, um susto, né? A professora Maria Lúcia, do Ampsique, fala, né? Dá uma ideia que é como se as pessoas negras estivessem numa espécie de paranoia, porque a gente não sabe de onde que vai vir esse ataque, ele pode vir de qualquer lugar. Então, eu levanto de manhã, pego minhas coisas, vou trabalhar, e eu posso sofrer um ataque racista dentro do ônibus, e aí, quando eu expresso isso, quando eu tenho condições, né, Vânia, e tem para quem está lá, que a maioria das pessoas comuns da periferia não tem, porque eu vou ser ridicularizado, vou ser tratado como mimizento. Inclusive, hoje, só para finalizar, eu compartilhei com um amigo hoje advogado uma situação que eu vivi dentro da Secretaria de Saúde, que eu nunca tinha comentado, nem com a minha esposa. Eu trabalho na epidemiologia, né? E aí a gente estava fazendo capturas de primatas, né? Então, quando eu chego para o meu chefe, né, o responsável da vigilância epidemiológica na época, em 2016, e falo com ele que eu tinha encontrado, então, um primata, ele começa a rir e põe a mão na boca. A atitude dele, naquele momento, foi um racismo que eu sofri. Claro. Né? Ele põe a mão na boca e começa a rir. O que ele fez? Ele comparou eu a uma macaca. Claro. E assim, na maior tranquilidade. Entende? Tipo assim, foi um susto tão grande que, tipo assim, né, Vânia? Quando aconteceu, já foi. E aí você... A gente não espera, então sempre fica paralisado, porque é uma coisa que a gente nunca espera e vem dos lugares que a gente menos espera. Imagina, numa Secretaria de Saúde, Atitude diante da sua chefia,
Exatamente, você nunca vai imaginar que isso vai acontecer. Mas eu adorei você falar do pacto narcísico. Vou usar até esse exemplo agora, porque é isso, Marina. Sim, Se ela não fala nada, ela isso. tem um pacto narcísico, porque é com a gente mesmo, entendeu? Está entre nós, então pretinha, já está entendido, já está entendido. E sabe o que tem de perverso, né, Vânia, que eu acho que a gente se esconde por trás de uma certa neutralidade da psicanálise para justificar a manutenção disso, né? Porque aí uma das pessoas do grupo dizia assim, mas eu não posso fazer política no consultório, como se o consultório fosse Mas neutro, isso não é não fosse... política, isso é você querer investigar o que se passa com a pessoa. Claro, claro. Agora, Sim. você saber de política é importante, porque você jamais ficaria calada quando a pessoa dissesse isso. Você ia saber o que fazer, cada um vai fazer de um jeito, cada um vai perguntar uma coisa, mas você ia saber o que fazer. Eu tenho que ir embora, mas eu quero falar só mais uma coisa para vocês. Agradecer que todos vocês tenham ficado aqui até agora. Agradeço a participação de vocês. Mas eu quero falar mais uma coisa, do silêncio. Agradecer a Marina, ao Tiago, a Maria Cristina, ao Lucas e ao Leandro, que falaram, que perguntaram. Mas eu quero falar com vocês sobre o silêncio, quando a gente fala sobre isso, para vocês pensarem. Ou a gente fica quieto porque a gente tem medo de falar alguma bobagem, então a gente não fala. Ou a gente não fala porque a gente fica impactado. Ou a gente não fala porque isso é tão indigesto, é tão na superfície da pele, entendeu? Que a gente não consegue falar. Mas eu sugiro a vocês que ficaram aqui até agora, que vocês têm interesse nisso, que vocês conversem entre si. Hoje vocês fizeram esse evento, que esse grupo se reúna para discutir isso. Porque se vocês não discutem, se vocês não falam, isso continua da mesma maneira. Não adianta trazer uma pessoa aqui para falar e não ter diálogo entre vocês. Vocês têm que dialogar, vocês precisam conversar. E eu agradeço muito a todos que ficaram até agora, agradeço ao Lucas pelo convite, a Maria Cristina, e ao Tiago pela coragem de falar, e ao Leandro, porque... E reparem, gente, são dois negros falando. Porque a gente sempre fala, e vocês ficam calados. Então, prestem atenção nisso também, porque é importante, como a Marina, vocês começarem a interrogar, a falar, a perguntar, a questionar, a discordar. É importante para a mudança desses processos. Muito obrigada, tá? Eu Muito que obrigado, agradeço, Vânia. Vânia. Nossa eterna gratidão. Um Nós vamos ficar abraço aí para devendo vocês. e queremos Até a mais, próxima. tá? Queremos Grande mais. abraço. Um beijo. Olha, obrigada, vocês. Vânia. E Tchau. agradecer, né, Lucas, pela essa oportunidade, né, de trazer a Vânia como presente, para a gente pensar e falar nisso. Obrigada, Vânia. Viu? Um beijo aí para todos vocês, tá? Tchau. Um abraço, Beijo. Vânia. É Obrigado. legal isso, né? Tchau, Lucas. Até agradecer vocês, né? Porque a gente precisa de falar mais, né? Precisamos de falar mais sobre. E agradecer, Lucas, agradecer vocês por estarem aqui. E na outra oportunidade, né? A gente poder trazer vocês de novo. Nós vamos falar aí para frente sobre branquitude, tá? Então, vamos falar disso também. Convidar todo mundo que está aí para o próximo Cinema e Psicanálise, que vai ser sensacional. Vai ser no dia 6 de maio, no comemorar o aniversário do Freud. Vai ser com o filme Argentina 1985, que está no Prime Video, que fala sobre a ditadura da Argentina. E a gente conseguiu uma psicanalista de Buenos Aires, a Virginia Unger, que foi presidente da IPA, que é uma baita analista. Vai ser um evento sensacional. Acho que se vocês puderem estar presentes, façam inscrição rápido, que eu acho que vai esgotar rápido. E vai ser muito legal. Esgotando. E aproveitar só que Tiago, Leandro e todos vocês aqui, né? A sociedade hoje está em movimento, né? Podemos abrir esse espaço, traga para nós, vamos conversar, né? Se a gente ainda tem tempo, tá bem, Tiago, Leandro, tá? Que pena, eu sinto, mas eu queria poder fazer diferente, tá bom?
Um abraço para vocês. Um abraço, gente. pessoal. Boa noite. Obrigado. Tá Tchau, bom. Tchau. Obrigado, pessoal. Um abraço. Fique com Deus. Um abraço, Obrigado, Leandro. Foi um prazer. Foi um Leandro. prazer, Tiago. Prazer. Tchau, tchau, tchau.